Bom dia, meu querido aluno do terceiro ano do Colégio Unifor. Espero que todos estejam muito bem. Nós adentramos hoje mais uma etapa do capítulo 6 das fontes do pensamento moderno. Agora nós vamos entrar no outro expoente. A aula passada nós entramos no expoente do racionalismo com Descartes e hoje nós vamos entrar na fonte do empirismo, com Francis Bacon e John Locke. Então essa primeira aula vai falar sobre John Locke. E o John Locke, como o Francis Bacon, como o próprio Descartes, todos buscavam um método seguro, né? Para que a ciência se avançasse, né? A ciência, eu falo em todos os campos, a matemática, a física, a química, a biologia principalmente. Então todos eles procuraram um método seguro, né? Um método filosófico seguro para a ciência, para que a ciência progredisse, né? E aí, o nosso amigo, no primeiro momento Descartes, acreditava que o método seguro, né, para as ciências estava na própria racionalidade. E agora, esses outros dois filósofos vão entender que não está na racionalidade, está a partir da experiência. Então, a partir da análise sensorial dos sentidos, analisando as coisas, observando as coisas, anotando, organizando, é que se faz ciência, né? E aí, o Bacon também está à procura desse método seguro para a ciência. E aí, o método dele vai chamar-se, então, método empírico indutivo. Então, pela observação empírica, né, pela repetição dos sentidos, vai induzindo, né, a resposta. Por isso que é indutivo, né? E aí, nessa busca de encontrar resposta, né, nessa busca de atingir ou de encontrar uma verdade, o Francis Bacon fala o seguinte: a partir da nossa observação, nós devemos então generalizar, encontrar uma lei geral na qual nós podemos ou possamos aplicar. Isso que acontece na ciência, né? A partir da observação, da experimentação, você então chega a uma lei geral. Aí você poderia, por exemplo, estou com dor de cabeça, né? Vamos experimentar um remédio, outro remédio, até ver qual será então o remédio certo. Ou melhor, qual será a lei geral para a sua dor de cabeça. Um exemplo bobo, mais concreto, tá? Mas aí o Francis Bacon falou que nós temos que tirar da nossa mente, que a nossa mente, ela é cheia de ídolos, né? O que significa esses ídolos? São os preconceitos e erros dos quais todo conhecimento científico deve se libertar. Então são interpretações que vai desenvolvendo ao longo do nosso tempo, né? Que a nossa mente vai recebendo, que a nossa mente vai preparando, que a nossa mente já possui inato. Então, para Francis Bacon, nós temos que limpar, deixar de lado esses falsos ídolos, né? Essas falsas ilusões. E aí, para o método baconiano, né, chegar ao método indutivo, ele percorre por duas etapas. A primeira fase, né, para a gente chegar às vias de fato ao método indutivo, né, de Francis Bacon, a primeira fase ela é uma fase destrutiva, que é a fase da limpeza. Você tem que limpar o seu intelecto dos falsos ídolos, que é aquilo que o nosso professor do poliedro vai explicar daqui a pouco. E a segunda fase é a fase construtiva, que em primeiro momento você limpa, você destrói os falsos ídolos e depois, a partir do método empírico indutivo, você vai conseguindo interpretar então, né? Você vai conseguindo entender os fenômenos da natureza. E aí, quando ele fala que no primeiro momento nós temos que destruir o quê? Os ídolos. Então, olha lá, o que são os ídolos? Erros enraizados, já está dentro de nós, falsas noções que nós recebemos, preconceitos, maus hábitos mentais. Então a gente tem que limpar, né? Nós temos que purificar a nossa mente e depois, né, a partir da experiência, nós vamos chegar então a uma resposta geral e segura para a ciência. Então são 4 ídolos: os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, os ídolos do mercado,
e os ídolos, então, do teatro, né? O mercado, ele também, na sua apostila, na página 117, ele também é comparado aos ídolos do fórum, tá? Do fórum e do mercado é a mesma coisa. Então você vai prestar atenção agora no que o professor Gui vai explicar cada um dos ídolos. Ele busca sempre o fundamento aí de uma ciência mais prática, mais lógica, mais objetiva e sempre buscando aí um resultado, como a gente vai ver no método dele, tentando criar uma lei geral. E o legal do Francis Bacon é que ele pensa que a ciência ela pode ter alguns limites que a gente tem que tentar escapar. E é aí que ele cria uma crítica, na verdade, chamada de teoria dos ídolos, que é uma crítica ao conhecimento, à própria natureza do conhecimento. O que são os ídolos? Os ídolos, como o próprio nome diz, são distrações que podem prejudicar o processo científico no método empírico indutivo. E por que, gente, essas distrações elas podem prejudicar? Porque quando você está fazendo a experiência, induzindo a experiência, a gente vai ver as etapas daqui a pouquinho no método baconiano, no método empírico indutivo, se você se distrai, se você não cria uma norma, uma regra específica, se você divaga aí o seu pensamento, talvez você não chegue no resultado mais próximo da verdade. Já que a experiência, a sua indução, te aproximam no caminho da verdade, você tem que ficar atento a eles e você não pode se desviar de nenhuma dessas maneiras aqui. Por exemplo, ídolos da tribo. Ele fala que assim como uma grande tribo, o ser humano ele tem distrações da própria mente humana que distorcem a realidade. A gente tem que tomar cuidado sempre que o aspecto humano ele pode influenciar negativamente na experiência. Então, para ele, a gente deve fugir um pouquinho dessa nossa parcialidade, muitas vezes, pelo fato de sermos humanos, num experimento e distorcendo essa realidade. O segundo ídolo aqui é o ídolo da caverna. O ídolo da caverna, na verdade, é uma ideia de que a nossa caverna pessoal, a nossa pessoalidade, a nossa subjetividade também pode interferir negativamente numa experiência, né? Eu sempre penso, por exemplo, num laboratório onde a pessoa ela tem gostos muito específicos e ela vai deixar de fazer um experimento porque vai contra o gosto dela. Isso para o Bacon é inaceitável, isso para o Bacon não é fazer ciência, não é você estar caminhando rumo ao progresso. Então, você também deixar essa parcialidade, essa pessoalidade de lado nesse sentido. A terceira fórmula de ídolo aqui são os ídolos conhecidos como ídolos do foro. Ele quer dizer o seguinte com esses ídolos, que a linguagem ela tem que ser a mais clara possível, a mais objetiva possível, a mais padronizada possível. Então a gente não pode chegar no laboratório e falar, pega aquela coisinha lá do lado da coisa. Quer dizer, tem que ter nomes específicos, classificações, tem que ter uma comunicação mais direta entre os membros que estão realizando aí uma experiência e entre os elementos também que vão ser utilizados naquele momento para você não se perder no meio desse processo. E por último, os ídolos do teatro. Os ídolos do teatro são, na verdade, uma crítica, são críticas aos filósofos do passado, como por exemplo Platão. De que adianta para a ciência prática, lógica, objetiva, como a proposta do Francis Bacon, você se perder em considerações sobre o mundo das ideias, o mundo material, sobre essa oposição, sobre a natureza do ser, sendo que o que importa realmente para o método baconiano, o empírico indutivo, é justamente você chegar em resultados. E esse método está aqui para a gente poder, obviamente, analisar. Então, espero que você tenha entendido esses ídolos. Agora, nós vamos para a segunda parte da aula, que depois de purificado a mente, que a mente está limpa, né? Como que eu posso dizer? Tá zeradinha, né? Zerada, limpa desses falsos ídolos. Começa então o chamado método indutivo, empírico, porque é das experiências, dos sentidos, que nos induz a uma resposta certa. E aí, essa imagem aqui que nós temos aqui é um passo a passo que eu coloquei, que depois o professor vai explicar como que funciona também. Então, o primeiro momento é o que? A observação, né? A observação dos fenômenos, né? Das coisas. Depois, o segundo momento, a experimentação e a regulamentação, né? Você regulariza, olha, experimentei, observei. Primeiro eu observo. Depois eu experimento, olha, será que essa borboleta aqui, né, ela pode ter outras cores, mas ela não deixa de ser
uma borboleta. Por isso que você chega lá no terceiro ponto lá, ó. Generalizou, tornou-se lei. Por que se tornou uma lei, a lei borboleta? Porque primeiro, nós voltamos ao primeiro ponto lá, você observou. Depois você percebeu o que era regular, o que era irregular, as diferenças, as igualdades, né? Como isso funciona, como isso não funciona. E aí você então concretiza uma resposta. Aquela borboleta azul, ou a vermelha, ou a verde, ou lilás, tanto faz. Ela é uma borboleta. Né? Aquele ser é uma borboleta. Então, o professor ele vai explicar mais claramente esse passo. Como se dá. Né? Eu usei esse exemplo da borboleta, mas ele vai usar de um método mais científico. Espero que você entenda. Tá? E não esqueça de, depois dessa atividade, fazer as tarefas. Tá? Depois dessa videoaula. Um grande abraço e próxima aula, John Locke. As importantes do método empírico indutivo é justamente isso, né? Um método baseado na experiência que vai ser induzida para a gente tentar testar os resultados. E vocês devem perceber, né, alunos, que é muito parecido com o que a gente faz hoje em dia no laboratório. Primeiro você quer estudar um fenômeno. Esse fenômeno não acontece mais naturalmente, ele já aconteceu, mas você tenta induzi-lo em laboratório para tentar estudá-lo. Você não espera acontecer de novo. É justamente esse o objetivo da indução. Você induz uma experiência, você observa esta experiência, você analisa para ver se existe alguma regularidade que vai aparecer, algum resultado regular. Então, por exemplo, eu vou ver um fenômeno, sei lá, eu vou aplicar um remédio, testar um remédio novo num ratinho. Um calmante. E aí eu pego um rato, aplico e vejo o que acontece. O rato morre. Depois eu aplico de novo, o rato morre. Quer dizer, está tendo uma regularidade aí, o rato está morrendo, então talvez a dose esteja errada. Eu vou interpretar isso e vou tentar mudar a dose. Aplico no rato, não acontece nada. Aplico em outro, não acontece nada. Então a dose talvez esteja aí um pouco mais baixa do que o esperado. Eu vou fazendo isso até achar um resultado que me agrade, eu analiso esse resultado e aí sim eu lanço uma dose segura, generalizando, criando uma lei geral para aplicação daquilo que eu estou estudando no laboratório. Então assim, isso é muito legal na ideia do Francis Bacon. É uma forma segura da gente tentar compor o nosso conhecimento, chegando em leis gerais a partir da experiência, da observação e da análise. Então esses passos são importantes para a gente entender como o Francis Bacon ele fundamentou aí a nossa ciência moderna.